agronautas! Está começando mais um episódio do Escancarar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele. Estão mais uma vez aqui Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Beleza? Bom, Rinaldo? Tirando algumas lagartas aí, milhões de mosca branca, tá bom. Então vamos falar um pouquinho disso também com a nossa convidada. E hoje temos uma convidada super especial. Vocês sabem que muitas vezes a gente chama os convidados aqui pelo assunto, né, do momento ou pelo conteúdo para falar de alguma área. E tem pessoas que a gente chama pelo que ela é, pelo que ela representa, pela história de vida. Por tudo de benefício que faz, né, pelo agro. Esse é o exemplo da nossa convidada de hoje, a Carminha Mício. Tudo bem, Carminha? Tudo bem. E você? É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Agradeço a vocês dois por terem nos chamado Agro Insight aqui. Ó. É muito bom e é muito importante a comunicação do agro, através de vocês, para o nosso Brasil amado. É isso aí, nós vamos conversar muito aqui sobre diversos assuntos, mas antes um recadinho rapidinho que vocês já sabem. Se vocês estão acompanhando a gente pelo canal do YouTube, se inscreva aqui no canal, ajude a gente a alcançar aí mais audiência, mais ajudar o público agro, né, com essas informações e conversas incríveis que a gente traz aqui. Agradecer também o nosso patrocinador Master, a JCO Bioprodutos, e os nossos parceiros, a Rádio Cidade. A gente está lá de segunda a sexta também no programa Agrocidade, e a nossa parceira, a revista Adoro, aqui da região. Carminha, antes de falar de tudo aqui, ó, eu vou apresentar você, eu vou precisar de uma cola, porque até comentei com você, porque eu não sei como você dá conta. São muitas frentes de trabalho aí, né? Você é sócia fundadora da Semente Zoilema, né? E está lá participando do conselho. É gestora também, sócia fundadora do Condomínio Santa Carmen. Vice-presidente da Federação de Agricultura do Estado da Bahia, a FAEB. Né? Está no conselho também do Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães e na direção executiva, né? E faz parte também da Comissão Mulheres do Agro da CNA, da Comissão Mulheres do Agro da Forbes, e é presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro, sendo uma das 100 mulheres mais influentes indicada pela Forbes aí também. Meu Deus! Então é um exemplo para nós, assim, de vida e de profissional. Começando como você estava contando aqui para gente, que é agricultora digamos assim, por excelência. Como é que foi, perguntando como é que foi a safra, como está sendo a safra para vocês lá? Bom, a safra este ano, incidentes acontecem com mãos inquietas, né? Eu também, se amarrar minhas mãos, não falo. Ai. Mas, na verdade, nós iniciamos um ano muito desafiador. A janela de plantio já aconteceu tardiamente. Então, já se tinha uma perspectiva que viveríamos alguma dificuldade de produtividade. No entanto, o tempo se comportou razoavelmente bem, houve alguma falta de chuva em algumas micro-regiões, as chuvas foram bastante manchadas, o que nos manteve bastante preocupados. Mas, no final, a gente percebeu que as chuvas vieram e que estamos fechando uma colheita. Hoje, mais ou menos, já temos colhido. Quando eu falo temos, a região, o estado, enfim, mais ou menos 80% das lavouras colhidas. Se eu disser que podemos fazer uma avaliação já oficial da produtividade, seria muito atrevimento, mas a gente já sabe que houve um pouco de perda devido à incidência, como você citou, de mosca branca, de lagarta menos, mas o cascudinho lá, o fede, né? Uhum. Que ele mordisca a semente, o grão também, e dá uma prejudicada na produção. Enfim, mas ainda assim fecharemos o ano dentro dos patamares
aguardados. Ótimo. Maravilha. Para um ano desse, né? Um maluco desse. A gente sabe que vai ter uma pequena queda, mas não podemos chorar muito, porque já houveram anos que a perda foi maior. Carminha, e começando assim, de tudo isso que você faz hoje, né, e participa, de onde que veio essa iniciativa? Porque assim, a gente já falou em outros programas a importância de você ter uma atuação política fora de partidos, né? Como é difícil, como precisa de pessoas assim que façam essa política, porque o que você faz, né, tá dentro dessa área. Onde que veio essa garra, essa força de ajudar tanto, né, de participar de tantas iniciativas? Na verdade, o que ocorre? Nós, quando nascemos e vivenciamos dificuldades ou crises, desde o nascimento, a gente começa a ter algumas visões. E eu vivi o meu despertar lá no interiorzinho do Rio Grande do Sul, dentro de um sindicato. Foi lá que eu tive as primeiras oportunidades da minha vida. Representatividade institucional. Aprendendo coletivamente. Meu pai, meu sogro estavam sempre muito envolvidos com o coletivo. E aí a gente aprendeu desde muito cedo que ninguém faz nada sozinho. E que nós, se chegarmos, você falou em política institucional é a representatividade da classe. E isso eu aprendi muito cedo. E eu sonhava em crescer. A gente iniciou lá nascendo como sendo mão de obra barato na agricultura. E era preciso sonhar grande e longe. E foi isso que me instigou. E aí entra outro fator. Eu cresci entre 10 irmãos, mas principalmente entre 4 homens. Antes de mim, tinham 3 homens fortes e depois de mim mais um homem forte, para depois virem outras meninas. Isso me fez ser forte junto a eles e me desafiar. Aí tudo veio em função disso, mas o exemplo vem de família. Você estava contando que você era uma propriedade pequena, né, dos seus pais lá no sul. O que vocês cultivavam lá? Como é que era a vida naquela época? Na época, se cultivava de tudo. De tudo para subsistir, né? Era mais para viver mesmo. Para viver, e o que sobrava se vendia um pouco. Então, se plantava um pouco de trigo, milho, arroz, feijão, mandioca, cana. Tinha uma tafona, eu falei assim, leite, porcos. Se produzia um pouco de tudo. O que sobrava se vendia. Mas o principal era o consumo. E aí se vivia muito unida a família, mas todo mundo junto e vivendo do mesmo monte. E aí cada um de nós sonhava em construir a sua vida. E aí foi quando meu pai, com alguns dos irmãos, saiu em busca de oportunidade. E aqui chegaram na Bahia na década de 80, início da década de 80. Aonde esse solo aqui, eu acho que é bom pautar isso, né, era considerado estéril. As terras não valiam grande coisa. Óbvio que não foi fácil, porque meu pai chegou aqui num carro, ele com 2 irmãos, né, e quando ele fechou o negócio, que até foi com o pai da ex-deputada Jusmaria, o seu Constantino, e a dona Lídia, que receberam meus pais e ali negociaram, discutiram, mostrou a área. Aí meu pai deixou de entrada o carro que ele havia vindo até aqui. Voltaram de ônibus para vender um pedacinho daquela área lá do sul e concretizar o negócio e aí trazer os filhos, que foram meus irmãos que vieram para cá, de fato, desbravar. Nesse período eu já estava casada com Celito e em outros estados, logo em seguida, ainda na década de 80, nós também
investimos aqui. O Celito, meu marido, tinha uma formação agronômica e ele já havia sido contratado no Mato Grosso para trabalhar com desenvolvimento de sementes para os cerrados. E foi o que nos deu embasamento e sustentabilidade para iniciarmos, em conjunto com os irmãos, um negócio que verticalizou e que se tornou bastante importante para a região. Então, em resumo, porque senão a história é muito longa, né? Mas isso não quer dizer que um dia não possamos conversar sobre a história envolvendo mais familiares e tudo mais. Mas foi um grande desafio buscar água à distância, como na época meus irmãos precisavam buscar água a 30 quilômetros, enchendo os tambores, porque não tinha poço, não tinha nada aqui na região das Placas. E aí, assim que eu e Celito trouxemos um cunhado também para trabalhar para nós, foi feita a exploração da área e ele morava com meus irmãos também. Então, essa união familiar que fez o desenvolvimento. E assim eu diria que muitos e muitos migrantes, especialmente da nossa cidade lá, que é Espumoso, que migraram para cá e que ficaram sediados no distrito de Bela Vista, de Placas, de Alto Horizonte, enfim, por aí foram inúmeros e todos tinham uma união entre si para poderem superar os desafios que ocorriam aqui na época e aprender junto a fazer agricultura. E eu digo hoje que muito se aprendeu e muitos manejos do solo foram precisos utilizar. Se transformou mais ou menos essa região numa faculdade a céu aberto, onde cada produtor trabalhou a sua expertise. E aí entra o conhecimento que eu digo hoje um pouco bíblico até. A terra precisava de descanso, a terra precisava de manejos rotativos. Tudo isso fez-se mais ou menos aprendendo na raça, sem saber tecnicamente tudo o que precisava saber. E hoje estamos ali com um resultado que surpreende, se não a nossa região e o nosso estado e o nosso país, o mundo. Com certeza. E como está em foco, né, hoje, Bahia Oeste, assim, em todos os lugares, que antes a gente nem conhecia. A gente mesmo de São Paulo nunca ouvia falar, né, quando era estudante dessa região. Até quando veio para cá, ficava com medo, né? Meu Deus, será que eu vou para um perigo, né? Uma fazenda escrava, falava um negócio assim. Tinha esse medo aí. Tinha esse medo. E hoje, todo mundo que a gente conversa fora daqui, mesmo que não é da área do agro, está conhecendo o Luiz Eduardo, né? Então, a gente está... Até porque é uma coisa que é uma característica daqui, que é a união das instituições, da representatividade de classe. Isso é muito forte aqui. E outra coisa, a sustentabilidade, a preocupação que todos os agricultores têm em fazer uma produção sem esquecer de todos os outros pilares, que é o social, o ambiental, o econômico e o cultural também. Então, são vários pilares que têm que caminhar junto, porque senão você não transforma uma sociedade, não transforma uma região. E isso é uma característica daqui. Tanto que somos muito assediados como uma região extremamente produtiva e sustentável. É verdade, tem sido um exemplo mesmo. E você esteve presente nessa construção do sindicato rural aqui da cidade? Desde o início ou depois? Porque como nós nos mudamos, fazíamos gestão da nossa área à distância. Eu atuei muito nos diferentes pilares, mas fora daqui. Toda a experiência que eu trouxe para administrar a PAI de Luiz Eduardo, eu já tinha uma bagagem muito grande no Mato Grosso do Sul, na PAI de Ponta Porã, onde eu aprendi muito e trouxe várias ações para dentro da nossa PAI, que contribuiu muito para
para pai hoje ser forte e mais ou menos se autossustentar. Foram trabalhos fantásticos que eu pude trazer e contribuir, mas junto com uma equipe fabulosa que continua tendo o pé dentro até hoje. E em chegando aqui, também eu fui me aproximando muito do sindicato, porque eu já tinha isso dentro da minha raiz, né? E aí fui me aproximando para as demandas necessárias. Já tinha concluído a faculdade, que eu entrei com 45 anos. Eu consegui, lá no Mato Grosso do Sul, junto com os amigos dos meus filhos, a fazer uma faculdade. E, na época, lá eu fazia faculdade de Direito à noite. Durante o dia administrava a PAI, um grupo escoteiro, e dava conta de fazer tudo. Não sei como. Consegui concluir a faculdade e aí me mudei definitivamente só depois disso, junto com meu marido. Depois de 24 anos, ele presidindo essa empresa, que já fazia sementes lá no Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso também. Aí a gente achou que era hora de vir para cá definitivamente e tocar os negócios junto com os familiares aqui. E aí transformou numa pujança bem grande. A região, a sementeira cresceu bastante. Hoje tem uma representatividade, uma geração de emprego e um case que contribui grandemente com os produtores. Mas nunca esquecemos que não basta vender uma semente. É preciso vender um case de informação e conhecimento, que quem tem que ser beneficiado é o produtor. É ele que faz a representatividade institucional, é ele que faz a base da economia de um município, a base do desenvolvimento dessa imagem que a gente vende para o mundo. E aí, assim, a gente fica feliz de poder contribuir um pouquinho. E o sistema FAEB, o que é exatamente, para quem não conhece, né? Se você pudesse explicar, desde do conceito do que é e o que vocês têm discutido lá dentro? A FAEB nada mais é do que o Sistema S. Sistema S é o quê? A gente fala em saber, saúde, como é que é? Saber, sentir, saúde, servir. São os pilares do Sistema S. Sistema S é a federação que congrega todos os sindicatos do Estado. Nós não trabalhamos sozinhos. A base é o sindicato dos produtores, é a unidade dos produtores, por isso eu falei. Então, aqui na base estão os produtores. A federação congrega todos os produtores e a Confederação Nacional congrega as federações do Brasil. É mais ou menos como as APAES também tem esse sistema, né? E ali, o principal objetivo é, nós temos a FAEB e Senar, né? Temos uma missão, além da representatividade política, é a representatividade da classe. Então, quando nós falamos em elaboração do plano agrícola para os agricultores, isso é discutido nas federações do Brasil, começa na base. O que o sindicato manda para a gente? Quando nós estamos lá, nós estamos captando o que a base precisa. Aí nós levamos, é a federação que leva os pleitos para a confederação. E ali nós elaboramos os planos safras, nós elaboramos a proteção e a defesa dos produtores. E aí nós temos também o Senar. O Senar é o que qualifica os produtores, os colaboradores e tudo aquilo que o produtor nos demonstrou que ele precisa. E hoje nós estamos vivenciando, isso é no Brasil inteiro e até fora dele, uma carência de profissionais qualificados para todas as áreas
que a agricultura e a pecuária precisam. E começa nas áreas urbanas, começa dentro das escolas. Precisamos fortalecer o conhecimento, os conhecimentos, sejam eles técnicos na área de manejo da agricultura, como na tecnologia de informação, de nutrição, de tudo, enfim. Aí, via a FAEB e Senar, a gente organiza cursos técnicos para qualificar as pessoas. E qualquer pessoa, assim, pode chegar lá e como é que é? Nós temos, eu esqueci de falar, nós temos também, via a federação, um instituto. Via instituto, que daí abarca mais a parte social, sim. Mas via federação, a pessoa tem que e deve ter um vínculo com a terra. Ah, tá. Sim, sim. Né? Entendi. Porque senão corta esse valor da terra. O que nós queremos? Cada vez mais qualificar, independente da demanda do produtor, capacitá-lo para se tornar empreendedor. E quando nós falamos em termos de federação, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui no Oeste, e o Oeste é uma realidade. Aqui nós trabalhamos com alta tecnologia e grandes produtores, mas não é a realidade de toda a Bahia. Nós temos algumas regiões da Bahia que são extremamente pujantes, mas nós temos outras regiões que são pequenos agricultores, não menos inteligentes e menos eficientes. Muito inteligentes, muito eficientes e muito competentes, como produtores de leite, produtores de olícoras, de fruticultura, hortifruticultura, né? De oleaginosa, cacau. E tudo isso tem que ser qualificado e preparado. Aí nós temos outro gargalo, que é as mulheres da agricultura familiar. Aí nós precisamos qualificá-la. E elas, só podemos fazer isso através do Instituto, porque aí vai mais para uma linha social. E isso é feito com uma arrecadação na hora que o produtor declara, e a gente recebe um valorzinho lá, que é com esse recurso que a gente consegue capacitar os produtores. Os produtores e colaboradores, enfim, pequenos, médios e grandes. Entendi. Assim, deixa eu ver se eu entendi, né? Existe o sindicato, a federação, a confederação, né? Tipo, esse é o grau de hierarquia. Beleza, a confederação deve ser uma, a federação é uma estadual. Em que nível que fica o sindicato? Por que eu estou perguntando isso? Pelo seguinte... Eu acho que até na tua fala, se puder aproveitar e desmistificar, né, a questão de sindicato, que eu acho que quando para muita gente vem aquele negócio, né, que a gente sabe qual que é, né? E a pergunta é, por exemplo, Luiz Eduardo, assim, poderia ter 2 sindicatos de produtor rural ou não? Na verdade, existe o sindicato dos colaboradores, que é o sindicato de quem trabalha na área rural. Essa distinção existe. E existe o sindicato dos produtores. Eu estou fazendo essa distinção para dizer o seguinte: a gente se dá com os dois, porque quando sentamos para discutir, aí entra isso também que é constitucional, o acordo coletivo de trabalho. Sentamos nós e o sindicato dos trabalhadores. É óbvio que existem algumas cobranças que o Ministério de Emprego e Renda cobra e está junto com a gente na hora de discutirmos, mas 2 sindicatos de produtores nunca tem na mesma base. Pode ter aqui Barreiras, Baianópolis, em vários lugares, mas não na mesma cidade. Na mesma cidade pode ter o dos trabalhadores, que ele protege o trabalhador, e que ele anda junto com a gente no sentido de acompanhar o cuidado com o trabalhador.
mas nunca 2 de produtores e 2 de trabalhadores. Aí essa distinção é muito importante, porque hoje se discute muito a questão de, até a nível de governo, né, de algum imposto que tinha caído, ou seja, é o trabalhador que tinha uma obrigação de cumprir com uma filiação no sindicato dos trabalhadores. E eles não querem isso. Aí o governo tem um pouco de cobrança para que nós, produtores que contratamos, paguemos essa contribuição para o nosso colaborador. E aí isso são discussões que ocorrem permanentemente. E isso é feito via sindicato de base. Entendi. Sim, Entendi. Mas assim, vamos dizer, esse é o caso dos trabalhadores rurais, vamos dizer assim, né? Porque assim, não sei, eu nem estudei para falar sobre isso, a gente ouve falar que tem um monte de sindicato e vai, acaba tendo essas questões assim muito específicas, por exemplo, beleza, existe lá o sindicato dos trabalhadores de, sei lá, de automóveis, aí se o cara tá numa fábrica, vamos dizer assim, que não é carro que faz, mas é caminhão, ele vira, não, aqui é o trabalhador do caminhão. Existe isso? Mas não afeta aqui, porque aí é a questão da indústria. E aí, quando nós falamos, que eu citei ali Sistema S, eu também entra o Senar, o SESI e o SEBRAE. Cada um tem o seu sistema. Entendi. O da indústria é o SEBRAE. O SESI é do transporte, né? Entendi. E aí cada um tem o seu sistema e vai o seu sindicato dos seus trabalhadores, da mesma forma que o nosso da agricultura. Mas hoje a gente vê assim, quando falamos em agro é o agro como um todo. E a gente fala que a agricultura e a pecuária, o índice de geração de empregos é muito maior nas áreas urbanas do que nas áreas rurais propriamente ditas. Por quê? Porque entra essas parcerias com os sistemas da indústria, do comércio, de tudo isso que vem abarcado. Então, não tem como a gente não falar em agro, porque o agro é macro, ele contempla tudo e atende a todas as demandas. Seja do pequeno que precisa um tratorzinho pequeno, seja do médio que vai querer um trator maior, mais tecnificado, e seja onde for, entra essas parcerias que nós trabalhamos muito. Tanto é que o presidente da Federação da Agricultura, que é o meu presidente, do qual eu sou vice dele, o doutor Humberto Miranda, ele também é o presidente do Conselho do SEBRAE. Aí, por isso que nós trabalhamos muito juntos, essa parceria é muito forte, não tem como não andarmos... Não tem como dissociar, né? Não tem como dissociar, você falou tudo, não tem como dissociar isso. E o que vocês têm visto, assim, o que vocês têm discutido em relação às tendências, né, do agro hoje, do futuro? Por exemplo, a gente recentemente teve a presença do César Busato aqui, né, que ele falou que os produtores estão com uma preocupação grande em relação à soja, né, que vai chegar num limite do mundo, digamos assim, né, porque está todo mundo produzindo muito bem, e que vai chegar num limite onde os preços vão começar a cair. É uma preocupação que vocês têm discutido? Alternativas? O que vocês têm visto? Sim, isso é uma permanente em todos os setores. O que a gente enxerga? Que o Brasil precisa muito industrializar. Hoje a gente vende commodity. O que nós precisamos? Vender o produto já processado. E aí vender proteína, vender tecnologia, por exemplo, transformar a soja em diesel e o grão, né? Enfim, todos os grãos, porque todos os grãos, tanto o sorgo quanto a soja, isso já está em franca discussão no Brasil. Até como o DDG, o combustível que deriva disso, que agora me deu um branco no nome, mas enfim,
Isso está sendo discutido. Outra discussão grande é diversificação. Ir para a área de celulose, que está sendo muito necessária, celulose, cacau, café, citros. Já somos dos maiores exportadores de citros, laranja, limão, mas ainda assim precisamos aumentar isso. E, entre outras coisas, né, que é possível produzir, como sisal, outras frentes que precisamos avançar mais. Mas a agricultura nunca vai parar. Ela pode se modificar, se modernizar, mas parar ela não vai. E aí sim entra industrialização. Isso vai gerar mais mão de obra, vai gerar mais recurso para o Brasil, mas principalmente nós precisamos desmistificar algumas questões que somos bastante criminalizados, né? E isso só se faz através da comunicação e da tecnologia. Sem dúvida. E eu vejo um momento assim realmente muito propício para caminhar isso que você está falando mesmo, porque a gente também teve presente aqui um pessoal da área financeira que representa meio que a Faria Lima, né, lá de São Paulo, e eles falando de o quanto que tem dinheiro lá, está sobrando, eles estão ávidos e eles estão caminhando e olhando para o agro agora. Então, a gente tem, de um lado, esse pessoal que está com o dinheiro lá, a necessidade da industrialização e o agro se organizando para ser mais profissional, né? Então, você vê que o negócio está caminhando, né? E muito rápido. Inclusive, nisso a gente tem, que aí não falamos ainda, né? Porque também, assim, um avanço muito grande com gestão de mulheres em todas as áreas. E quando nós falamos nisso, a gente percebe que as mulheres estão ocupando os bancos de universidade e se capacitando de forma muito acelerada, muito rápidas. Por quê? Porque elas estão enxergando essas oportunidades que virão ali. E é em todas as esferas, que elas poderão atuar e fazer grande diferença sem ter que renunciar às suas competências, né? Porque ou ser mãe, ou ser esposa, ou ser o que ela quiser ser, mas mostrando que ela tem competência de fazer tudo isso e mais, gerenciar, administrar e tocar empresas. É verdade. Isso é uma coisa que está muito forte no momento. Sim. E que estamos trabalhando muito isso. Capacitação das mulheres. Porque a gente precisa de líderes, muitos líderes nesses sentidos, né? Nesse sentido, homens e mulheres que tenham coragem de levar esses projetos adiante. Porque não adianta nada ter o dinheiro, a necessidade e não ter o líder que vai desafiar. Isso. Porque é um caminho desafiador. Eu falo para você, eu concordo com tudo isso, mas eu vejo um probleminha só na sua equação, né? Que é do lado o teu dinheiro, do outro quem tem, né? Tem um negócio no meio aí que eu vejo que é o que mata, às vezes, muita coisa no ninho. Não deixa nem gestar, né? Que se chama governo. Mas aí eu tô falando do governo como um todo, independente de quem tá lá. Porque assim, eu fico pensando assim, puta vida, a gente vai lá e produz algodão. Vamos pegar o caso do algodão. Pega e vende para fora. E aí chega da China um negócio mais barato do que eu comprar aqui, na loja daqui. Como que atravessa o oceano, tem tudo isso aí e chega aqui mais barato. Então, assim, nós já temos um caso de que a gente partir para uma industrialização, alguma coisa assim, é caro e pouco competitivo. Mas isso tudo é questão de política mesmo. E aí eu acho que a gente tem que quer queira ou não, a gente sabe que tributos, e para isso nós temos que trabalhar com resultado, lucro. Ninguém sobrevive sem lucro. Eu costumo dizer que ninguém faz caridade com chapéu vazio. E isso é um fato. Ninguém sobrevive sem lucro. E para ter lucro enxergar aonde estão os tributos que devem ser melhorados, diminuídos, para poder fomentar isso. E aí entra essa questão. Hoje tem uma discussão, inclusive, muito forte, que a gente abraçou e que Minas Gerais
foi muito forte a discussão sobre a entrada de leite do Uruguai, de outros países, em detrimento de quebrar a produção de leite do Brasil. E aí foi feito, e aí o governo teve que vir para uma discussão. O governo de Minas Gerais e do Goiás está bem forte nisso, com uma visão de enxergar que é preciso, sim, que haja uma mudança na política de gestão da entrada de produtos de fora. Tribute mais o que entra e menos o que precisa sair. Então, mas isso aí não vira, de certa forma, um protecionismo? Né? Porque aí, assim, como que eu posso dizer? A gente reclama que a Europa lá está colocando um monte de coisa na nossa soja, mas, por outro lado, eu protejo o leite, entende? Eu acho que o negócio é muito mais estrutural. Tipo assim, cara, a produtividade do brasileiro que é baixa, eu falo como colaborador. E não estou falando isso como culpa dele, sim. Desde o jeito que ele vem sendo ensinado lá, um cara a não pensar direito, né? Entra toda essa questão falando de tributação, né? Que a gente nem sabe, né? Quanto paga, na verdade. Mas, na verdade, assim, você falou uma coisa muito séria. Qualidade e produtividade da base, né? E isso nós, enquanto FAEB, Senar, podemos falar bastante sobre isso. Tem razão. Porque a gente, nos cursos ofertados, por exemplo, ProSenar Leite, a gente seleta ali 30, 40 agricultores pequenos, qualifica, mostra a mudança de produção, de manejo com a pastagem, de botar uma placa lá e poder irrigar um pouquinho e fazer a sua produtividade. E aí entra uma outra coisa, que é a qualidade do leite. Aí tem que entrar a vigilância sanitária, controlando e ajudando a gente a fazer o controle da qualidade desse leite produzido. Nós temos tido muita adesão, e aí a gente tem ProSenar Leite, ProSenar Mandioca, e vai para essa esfera. É claro que você tem um pouco de razão quando tu diz tem que concorrer e ter qualidade de concorrência. Concordo em gênero, número e grau, mas é igual às escolas, começa na educação. Eu concordo com você, que realmente aí quando você pega e olha o Senar, né, aí tem realmente esse apelo, né, de fazer o cara ali ser mais... enxergar um negócio ali. E às vezes, assim, quando você vai num lugar, sabe, uma propriedade, etc., e vai fazer uma visita, você meio que faz um diagnóstico, você vê que às vezes tem lugar que é um gatilho, né? Às vezes é uma coisinha tão pequenininha que ele tem que fazer que vai fazer ele avançar tanto. Eu vou só citar um caso de quando eu ainda estava presidindo o sindicato aqui, que foi ali em 2015, 16 até 17, né? Nós levamos um ProSenar Leite em Missão do Aricobé, aqui no Vale, para frente, lado de Barreiras, entra lá. E aí, os 30, eu fui fazer a formação de quem havia aderido, e teve um depoimento que me emocionou bastante, que o rapaz era borracheiro. Tinha 2 vacas de leite, e eu ouvi falar do Senar, acabou entrando para fazer o curso. E ele e os meninos dele, ele era analfabeto, não sabia escrever, ele tinha que ter o filho junto para poder copiar e aprender com ele, né? E aí, no dia que a gente foi fazer a formação, o que me emocionou? Que ele disse que ele mudou de borracheiro para leiteiro, né? Que estava com ordenha, já estava com 20 vacas, e fazendo a ordenha mecânica, e crescendo, e o pessoal que tinha nas imediações, que eram pessoas que estavam na beira da estrada, pleiteando lote, sem terra, né? Estavam indo lá para querer aprender com ele. Por que as vacas de leite, que antes só produziam tantos litros, estavam produzindo tantos? E aí ele contou que ele carregava assim, a tradição de pai para filho, que era como fazer a pastagem. Ele não sabia que se fizesse 2 ordenhas por dia e melhorasse
a alimentação da vaca, ele teria mais leite produzido. E aí isso dá uma alegria na gente. Aprendeu e estava perpassando o conhecimento para outras pessoas. E é isso que o Brasil precisa. Sim, verdade. Sim, Educação. concordo. Inclusive, a gente está aqui nessa missão, né, também. Todos nós, né? Todos nós, transformar a educação em ciência. Que lá dentro, nas cartilhas que as crianças recebam, desde a pré-escola, às universidades, se trabalhe com ciência e não com ideologia. A ideologia não ensina, ela só produz uma raiva. Eu não sei se poderíamos falar só produz raiva ou o quê, mas ela deturpa o conhecimento. A gente precisa enxergar com clareza, e para enxergar com clareza é a ciência. Tem Embrapa, tem tantas fontes científicas, né? Por que não aproveitar isso para botar nos materiais escolares? Hoje se faz isso de forma indireta, mas precisamos sim que em todas as áreas se trabalhe com a ciência, para que o aluno aprenda o que é de verdade, desde a mais precoce idade. A criança é uma fonte de formação de opinião, de conhecimento. É uma esponja, né? É uma esponja, é uma esponja. E ela já nasce com... Ela faz parte da natureza, isso é muito bonito, né? Que já nasce com esse espírito de renovação, de querer fazer diferente, de querer confrontar, de querer questionar. Então, na verdade, a gente só precisa fazer com que isso seja encaminhado, que nem você falou, essa força para a ciência e não para pensar que as coisas são assim porque existe um negócio mal que quer escravizar todo mundo e não sei o que lá. Eu acho que a ideologia também tem que existir de certa maneira, sim, mas tem que ser uma ideologia ponderada, pautada, que pregue valores de verdade, mas não aqueles valores que possam truncar o conhecimento. E faz parte da jornada humana, né? Talvez essa ideologia, na certa época, foi importante. Teve as suas conquistas, teve o seu mérito, mas as coisas elas vão envelhecendo, né? Quando nós falamos em ideologia, por exemplo, se a gente olhar o valor que a mulher teve da época da Revolução Francesa para hoje, foi a ideologia que fez com que a mulher tivesse o direito de votar, que ela evoluísse para aprender, que ela viesse à frente dos negócios com posições claras. Mas até ali, hoje, a gente não precisa mais desse feminismo. Nós precisamos de conhecimento. Então, chega-se à conclusão que não basta a gente ser mulher, é preciso ter competência. Né? Até essa questão do que você falou, né? Hoje o sindicato tem toda essa fama, mas na verdade o sindicato é um aparelho extremamente importante para lutar até essa palavra meio hoje fica estranho, lutar, né? Mas para representar os interesses. O que deturpou, só te interrompendo aqui, por exemplo, quando você fala de sindicato, que é o que você citou, esqueci teu nome. Reinaldo. O que você citou, né, que existe um viés torto da compreensão da gente. Eu acho que em tudo tem o lado bom e o ruim, basta que a gente saiba aproveitar bem. O que ocorreu durante muitos anos? Desse recurso, que era uma taxa que a Confederação da Agricultura recebia, e é bom que isso fique bem claro, quando a Confederação fazia uma cobrança de um boleto lá, esse boleto, o dinheiro era dividido em algumas partes. Então, uma parte retornava para o sindicato base dos produtores, em torno de 60%. Aí tinha um percentual que ia para a FETAG. E, pasmem, esse recurso era canalizado para os sem terra. E esses sem terra vinham
tentar invadir as propriedades da gente com o dinheiro de quem estava produzindo. Que beleza. E aí, assim, por isso que criou essa dor dos sindicatos. E aí esse não entendimento. Mas todo sindicato, seja ele de igreja, como tem algumas também que são tortas, e eu acho que essas que são tortas têm que ser punidas, existe justiça para isso, e eu acho que a justiça tem que ser em todos os lugares. E aí, mas esses sindicatos, tanto o dos produtores quanto dos trabalhadores, é preciso que existam e é preciso que hajam alinhamentos e que não hajam essas ideologias de porque vamos lutar, que nem agora vem o Abril Vermelho. A gente não sabe o que nos aguarda. Existem inúmeras falas. O que é o Abril Vermelho? O que é? O Abril Vermelho é um evento do pleito do sem terra por terra, para regularização fundiária. E até aí a gente entende que se o governo quiser, ele tem áreas, inúmeras áreas ainda por serem exploradas no Brasil, e que ele pode botar essas pessoas a começar como todo mundo começou. Isso é possível. Mas não é justo e nem correto que haja invasões de terras. E o pleito do Abril Vermelho é isso, é irem dizendo que tem direito a determinada área porque lá era quilombola, porque lá era indígena, e muitas vezes sem a confirmação disso. E aí é uma polêmica que, como aconteceu na Bahia durante esse ano já, que houve um conflito entre indígenas e agricultores, porque houve invasão de fato. Nós, federação, vínhamos falando que teria que ser tomada uma posição, porque senão poderia acontecer isso, de haver um conflito e ninguém ter controle, e de fato ocorreu, lamentavelmente. E agora o Abril Vermelho não se sabe o que poderá acontecer. Existem várias fontes que dizem, inclusive de pessoas que lideram o MST, que é o Stedley, né, dizendo que é a forma que eles têm de pleitear um direito deles sobre a propriedade, e que vão continuar fazendo, invadindo e tal, para que o governo cumpra o papel de definir a propriedade de cada um. Eu acredito assim, todo mundo tem direito às suas raízes, mas não pode tirar de quem está legalizado e produzindo comida. Com certeza. E aí, por aí, assim, é preciso, e graças a Deus, alguns governantes estão trabalhando para essa regularização fundiária. Né? Sim. Tem que ter. Pode falar. Não, eu falo, tem que ter, né? Eu só, assim, voltando lá no sindicato, né? Por muito tempo isso foi usado como curral político, né? Sim. Então, e eu sempre penso assim, né? Não é um problema da organização, do termo sindicato em si, né? É sempre uma questão que sempre ali atrás tem uma pecinha que é a pessoa que está lá gerindo e ela que vai conduzir o que ela quer fazer. E para quem quer ver, tipo assim, ter uma noção de uma importância, né, do que é um sindicato, etc. Eu, há um tempo atrás, assisti uma série na Netflix ali que ela chamava Empresa Americana. Se eu não me engano, acho que era esse nome. Nem sei se está ativa ainda, né? Mas era tipo um esquema assim, tinha uma fábrica lá, né? Que ela produzia para-brisa para carro, para Ford ou para alguém ali. Aí aquela empresa quebrou e foi comprada pelos chineses, né? E os chineses começaram a tomar conta, trocar gerência, etc. E eles meio que começaram a colocar lá um modo de trabalho chinês lá dos caras, que lá fica até 3 horas da manhã lá, né? E isso começou a afetar, né, os americanos ali, tudo. Eles só conseguiram meio que reverter um pouco ali, colocar um jeito de trabalho mais, né, mais ali humano, no caso. Exato, através do sindicato. E é por isso que eu falo, todo o sindicato que for para o bem das pessoas
ele não abarca ideologias que deturpam valores. Ele vai trabalhar e vai estar em equilíbrio com a produção e com o trabalho. E esse esquema que você falou do patronal tá alinhado com de colaboradores ali é fundamental, né? É fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. O colaborador precisa de quem empregue e quem tem uma empresa precisa de quem trabalha. Então, é uma via de duas mãos, né? Não tem como, não. Não tem como. E por isso que eu digo, nós aqui sempre trabalhamos muito alinhados com o Sindicato dos Trabalhadores. Temos uma boa relação, tentamos sempre estar junto, mas a gente sabe que existem regiões que não funciona bem assim. Aqui nós estamos privilegiados pela região por até ter a oportunidade de dialogarmos muito bem. Nós temos a presidente do sindicato, que é a Grace Kern Fontana, né, que tem trabalhado muito isso também, e a gente, como federação, dá um amparo, porque quem finaliza o acordo coletivo é a federações, são as federações do Brasil, em todo o Brasil. E isso é constitucional. Essa representatividade dos agricultores como um todo é constitucional e são as federações que têm essa obrigatoriedade de tratar disso. Perfeito. Carminha, eu queria também, agora indo para um assunto mais light, né? Eu vi lá que você tem uma experiência de escoteirismo, que eu achei muito interessante, porque a gente quase não vê mais esses movimentos, né? E eu penso assim, nossa, eu tenho 2 filhos pequenos, eu penso, nossa, se tivesse um movimento desse, com certeza eu ia querer colocar eles. Conta pra gente como é que foi, né? Que época que você fez, e também teve a questão do Rotary, né? Que você viajou. Conta pra gente essa experiência. E se você sabe fazer fogo batendo pedrinha. Boa. Na verdade, o escotismo veio por conta dos filhos. Eu tinha meus filhos pequenos, numa cidade que na época morava lá no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, e eu acho que toda mãe se preocupa com a educação dos filhos, e ali era uma fronteira onde era um pouco complicado. Eu acho que não precisa falar muito sobre isso, né? E aí, qual seria o caminho que eu educaria meus filhos? E aí eu fui me aproximando, eu pensei muito, bota na catequese, vai aqui, vai ali, faz primeira comunhão, mas onde eu vou criar um relacionamento seguro para eles? Aí eu comecei indo para o movimento escoteiro. Lá tinha o chefe do grupo, Darcy Malta, que era um militar aposentado, e ele era o chefe do grupo. Aí eu fui me aproximando, levava o meu filho mais velho, ele entrou como lobinho, que aí tem toda uma trajetória dentro do movimento, e eu fui me aproximando ali. Aí minhas meninas também foram indo. Por quê? Porque eu comecei a estudar os princípios que Baden-Powell, que é o grande mestre do escotismo, carregava em si: Deus, pátria, família e liberdade. E aí, ali eu pensei, meu Deus, e sobrevivência, né? Tudo isso junto. Aí comecei indo, aí que acabei fazendo parte da coordenação, virei subchefe do grupo, e foram muitos anos. Ali a gente organizou um ERPA. ERPA é um encontro de escoteiros, de todos os grupos de escoteiros do Estado, que na época era bem forte, e ali, como era fronteira, teve da Argentina, do Uruguai, de outros países. Foi fantástico. Legal. Botamos ali em torno de 800 a 1.000 escoteiros no parque de exposição. Deu muita chuva, que tivemos que fazer um SOS escoteiro. E aí, ali, as etapas que o escoteiro tem que vencer, vai desde aprender a sobreviver na natureza, e ele tem que ir cumprindo etapas. Quando a gente fala do olhinho,
do lobinho, né? Que ele é criancinha ainda, ele tem um olho, aí ele abre um olho, depois ele abre o outro. É o cumprimento das etapas. Aí ele vai para o escoteiro, e aí ele vai cumprindo as etapas, como saber como organizar um armário, saber como pregar botão, saber como sobreviver na natureza. Tem uma etapa que é cumprir 10 quilômetros de pedalada, é montar um acampamento para o chefe conhecer como que ele montou, é como sobreviver da natureza por uma noite inteira. Tudo isso a gente acompanhava. Aí tinha falsa baiana, rapel, tudo isso a gente treinava, nós, os chefes de grupo e de campo, com a gurizada. É fantástico, viu? Que legal. E aí, assim, enquanto eu vivia ali no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, eu costumo dizer que eu perdi 2 pais em 3 dias. Porque no dia que meu pai e minha mãe se acidentaram aqui na Bahia, eu vim para o enterro do meu pai e da minha mãe, e o chefe Hilário, que era como um segundo pai para mim, que era o meu chefe do grupo, esteve na minha casa. Eu saí com meu marido para Campo Grande para pegar um voo até Brasília, para daí vir até aqui. Aí meu pai e minha mãe foram enterrados num dia. No fim do dia eu recebo a notícia que ele tinha morrido também. Meu Deus. Ele teve um infarto. Segundo a esposa dele me disse, Carminha, ele ficou tão triste com você perder teu pai e tua mãe, que ele estava entrando no banco, botou o pé na porta e caiu. Aí para mim foi muito difícil, porque foram 2, 3 dias assim de muita dor. Pesado. Pesado. Aí eu demorei uns 4, 5 meses para voltar a abraçar o movimento escoteiro. Aí abracei como chefe, deixei uma sede construída lá, que batizamos com o nome dele. E aí depois, em 2005, eu mudei definitivamente para cá. Daí não mais vindo e voltando e ficando aqui, mas deixei um bom legado lá para a gurizada. Nossa. E aí eu tenho muito orgulho de ter tido. E aí tem uma outra coisa que eu falo assim, essa cidade de fronteira me deixou umas marcas muito fortes ali, que foi na arte, na literatura também. Eu faço parte da Academia Ponta Poranense de Letras, eu sou cadeira 25, defendi Graciliano Ramos na época. Então, ali a gente foi uma trajetória de aprendizagem muito grande, que eu tentei também trazer um pouco para cá, para poder envolver nesse todo que a gente convive. Nossa, Carminha, que incrível. Eu tô aqui realmente até emocionada, assim, de ver. Tenho 3 filhos e 2 netas, viu? E nunca... Eu até estava ontem com meu filho aqui, meu filho é psiquiatra, atua em São Paulo, né? Eu disse para ele que, como eu nasci numa família de 10 irmãos, e minha mãe muitas vezes falava, eu não podia fazer isso por causa dos filhos, eu não podia fazer aquilo. Na época da nossa adolescência, a gente não entende muito isso. Você é jovem. Obrigada. Mas não viveu isso. Mas o tempo vai passando e a gente vai entendendo como uma mãe poderia não se sentir assim com 10 filhos. 11 gravidez ela teve, porém 10 filhos vivos, né? É óbvio que ela teria que deixar muita coisa de fazer, teria que deixar de realizar muitos sonhos pelo número de filhos. E aí eu disse para mim mesma, quando eu me casei, que eu jamais diria isso para os meus filhos, né? Porque eu me sentia culpada junto à minha mãe, eu me sentia culpada. E aí eu nunca disse, eu sempre tive uma vida que eu fazia de tudo, mesmo tendo meus filhos pequenos e próximos um do outro, mas nunca foram um empecilho para mim. E um dos maiores orgulhos que eu sinto é de poder ter entrado na faculdade no mesmo ano que entramos
2 filhos e eu. Eu fiz um supletivo, porque eu só tinha até a 4ª série primária. Aí eu fiz um supletivo, concluí o ensino básico, fiz o ensino médio em 3 meses. Fazia 100 quilômetros para poder fazer isso. E meu filho tinha feito intercâmbio, que era também um outro viés que eu trabalhei bastante. Ele tinha feito um intercâmbio de 1 ano para a Noruega e ele voltou, não conseguiu a equivalência do ano letivo dele. E ele queria medicina e tinha na cabeça que queria medicina federal. Aí, como não tinha concluído o ensino médio, eu levava ele para fazer esse ensino médio, que tinha algumas regiões lá que tinha esse supletivo. E aí, de repente, eu olhei para mim mesmo, eu paguei para um amigo dele também, para não ir só levar ele, né? Aí eu pensei, por que eu não termino também? Aí eu resolvi comprar os módulos, estudava em casa e ia prestar as provas. E consegui fazer em 3 meses. No último dia, cheguei na cidade e olhei, meu Deus, vestibular. E o que se alinha comigo? Eu olhei, direito. Aí prestei vestibular para direito, eram 60 vagas, eu passei como 30ª colocada. Mas fiquei bem feliz. Os meus colegas eram os amigos dos meus filhos. Nossa. Aí o meu filho passou para medicina e a minha menina passou para turismo, para outra faculdade, né, que tinha para outras. Aí começou formando a menina que passou em turismo, eu em direito e o terceiro, meu filho, em medicina. Foi muito interessante isso. Que legal. E tem gente falando, achando que é tarde, né? Começar com 40, olha só quanta coisa. Nunca é tarde. E eu posso afirmar uma coisa, nós nunca paramos de aprender. E queira Deus que Ele nos conserve os neurônios para que a gente continue assim. Hoje eu estou com 68 anos, e eu quero continuar até os 70, 80 aprendendo. Quando você vira essa chave, né, a vida fica diferente, né? Nesse sentido de, caramba, eu posso sempre aprender mais. Continuar aprendendo. Porque, tem até aquele negócio de mentalidade fixa e como é que era o termo, Renato? É o fixo e o de crescimento. Que é o tipo de mentalidade que é classificado hoje. Quando você consegue se transformar de uma mentalidade fixa do tipo, não consigo, não dou para essas coisas. Não é para mim, não nasci para isso. Na verdade, o fixo, ele atribui que tudo é nato ou inato, né? Você já nasce com aquilo, aquele pacote e vai ser pro resto da vida daquele jeito, não né? Vai mudar. O de crescimento é o contrário, né? Não, eu posso... Eu tenho assim, muito orgulho de uma coisa que aconteceu com meu sogro. Ele foi tão futurista que a gente, uma época, deu um iPad para ele quando veio. Que ele saiu do tempo que não tinha só rádio para morrer com um iPad na mão, com uma rede social muito grande, com 80 e lá vai embora de anos. A minha filha ficou lá, que a gente resolveu dar para ele, porque ele era muito inovador, né? Mas também não sabíamos se ele ia conseguir aprender, porque ele achava o dedo dele muito grosso. E aí a minha filha ficou lá, essa que formou em turismo, ficou um mês com ele ensinando, criou um Facebook para ele. O maior orgulho dele era a rede social dele e a quantidade de parentes e amigos que ele fez ali. E tudo, ele lia os jornais, ele fazia tudo. E o dia que ele faleceu, ele estava internado, que ele fez uma leucemia, ele estava lá na cama do hospital e quase se despedindo da vida, largou o iPad dele um pouquinho antes de falecer. Isso nos prova que a gente pode aprender sempre. É verdade. Nossa. E que não há tecnologia que nosso cérebro não nos permita alcançar. Não, e a velocidade que a coisa acontece hoje não te permite ficar estático. Às vezes você... Beleza, vamos imaginar assim, tem um cara que hoje ele é à frente do tempo dele.
né? Mas ele fica parado ali, cara, numa questão de tempo, o cara que estava para trás passa ele. Basta a gente olhar o celular. Se nós não nos atualizarmos no celular todos os dias, a gente desaprende. Sim, A gente não consegue acompanhar, seja no celular, no computador, nas redes sociais. Isso é muito dinâmico. E um exemplo disso foi um vídeo que eu até estava vendo, eu fiz no meu canal, os 9 erros de mapeamento de colheita com as máquinas e tudo mais. Eu fui rever o vídeo e eu fiz isso há 2 anos atrás. Eu falei, meu Deus, já não serve mais. São as coisas que eu falei ali, porque eu tava falando de pendrive, coisa que nem tem mais. Você acredita que ontem o gerente da fazenda ele foi me passar uns arquivos por pendrive, eu peguei, olhei aquele pendrive e falei, cara, eu falei pra ele, você acredita que isso aqui um dia já foi presente de Natal meu? Teve um Natal, eu tava na faculdade, né? E aí você tinha que ter os arquivos ali, tudo. Teve um Natal que eu pedi um pendrive de presente de Natal. Já Olha pensou? só. E aí hoje a gente vê assim o dinamismo que ocorre. Você falou isso. Hoje temos máquinas que têm que ser dirigidas de dentro de um escritório. E não são poucas. Então a mudança de profissionalização também muda muito. E é por isso que a gente não pode parar de aprender ou não parar de querer se renovar sempre. Sim. Inclusive a nossa mente, né? Viver no presente. Viver no presente, porque as mudanças vêm. A gente quer queira ou não, elas estão aí. E estão à nossa disposição. Aí na agricultura a gente até teve um evento que eu participei em Campinas, onde a gente discutiu o custo do case que vem nas máquinas atuais, que a gente paga e muitas vezes não há a conectividade para se utilizar toda essa ferramenta na prática. Mas a gente já está pagando no case de compra da máquina, né? Então foi levantado isso, porque muitas vezes a máquina é preparada, é desenvolvida, investiu, quem está fabricando investiu um valor muito alto, mas a gente que está no interiorzão do Brasil não consegue otimizar porque falta conectividade, falta energia, falta muita coisa. Até instrução, né? Que eu acho que é o mais, assim, né? A profissão, a instrução, isso você pegou um gargalo que estamos tendo que trabalhar muito, muito, muito. Exato, eu ia falar uma coisa e esqueci. mas acontece. Mas eu lembro depois. Mas era... Ah, tá. E assim... Beleza, a gente está aí, tem um monte de coisa, de oportunidade, né? Mas você vê que também, assim, cada local está num momento, né? Às vezes tem cara que está ali num momento de, cara, aprender uma coisa que ela já é consolidada, ela já é ok, né? Mas ele ainda não passou por aquilo. E tem o cara que realmente ele já está ali no ajuste fino, né? Cara, já passei por tudo isso aqui, agora eu estou realmente lá pegando a minha máquina e, programando ela para fazer a manobra com 2, 3 pistas, porque é mais eficiente do que eu fazer com uma, e assim vai, né? Hoje, máquinas que plantam mais de uma cultura ao mesmo tempo, né? Como se fala muito em cobertura de solo, né? Tem uma máquina que planta a braquiária ao mesmo tempo que planta milho. E, entre outras coisas, isso são inovações que acontecem constantemente. E isso vem associado à ciência, né? Que é o que se estudou para ter melhoria do solo, para ter mais sequestro de carbono, para ter mais tudo que precisa para a gente continuar com esse case de sustentabilidade, né? E às vezes a tecnologia ela vem justamente para viabilizar uma coisa que a ciência já falou lá atrás. Lá atrás, cara, isso aqui está consolidado faz 200 anos, mas às vezes você não tinha uma tecnologia que tornasse aquilo real. Exatamente, porque daí a gente volta lá. Quando a gente pega uma Bíblia, por exemplo, quando que nasceu a irrigação? Lá no Oriente Médio já usavam bambu para canalizar água, para molhar trigo. Então, assim, só não tinha tecnologia, mas já tinha visão. Ou a própria questão dos mix de cobertura, né? De várias rotações ali. Hoje já é real, né? Tem empresa aí que vende já pronto ali. Sim. E ainda, obviamente, pedidos com antecedência, até personalizado. Sim. Isso tem ali já.
Muito bom. Eu queria fazer um pedido, se alguém está ouvindo aí, abra um grupo de escoteiro aí na região para colocar deixa eu meus te falar, filhos. Tem uma igreja aqui que até tem, só que é vinculado a uma igreja. E aí, assim, não conheço a fundo, mas tem um trabalho interessante também, que eles fazem. Eu vi as crianças um dia, elas usam um uniformezinho parecido com o do Baden Powell, né, que é o do escoteiros que a gente usava. E eu só não sei te falar, porque eu não conheço a filosofia religiosa, mas eu acredito que ela tenha muito a ver com o escotismo do Baden Powell. Caberia você dar uma olhada, eu posso até verificar quem é que está diante disso, mas é muito interessante. Eu vou procurar. E o escotismo, eu vou te falar, viu? Ele continua sendo até hoje uma filosofia muito importante para o jovem. Claro que tudo muda, né? Como antigamente a gente falava, como sobreviver na selva. Nós até fazíamos, às vezes, largavam um frango e os escoteiros tinham que dar um jeito de pegar o frango, carnear, preparar o jantar ou o almoço. Se não fizer, não come, né? Porque tinha que colocar em situação de sobrevivência. Tu está no mato, tu está distante de tudo, tu vai ter que caçar uma ave, um peixe, alguma coisa para você se nutrir. Ou o que você vai identificar de alimentos comestíveis no meio do mato. E além disso, como manter o equilíbrio numa situação difícil. Né? Esse identificar eu acho que é fundamental, né? Às vezes você está, sei lá, imagino, né? Nunca passei por isso, mas o cara tá perdido, tá com fome, tá passando do lado do negócio e não sabe que pode sobreviver. Ou às vezes pega o errado, né? Verdade. Mas é muito mais interessante. Bonito o errado, mas, tipo aquela vermelhão, negócio. Assim. Pega o venenoso. Muito legal, vou procurar. A gente está caminhando para o final do episódio, mas eu não queria deixar de falar também dessa que a gente nem citou, a questão da liderança feminina, dos grupos, né, especializados nessa questão da liderança, da capacitação feminina. Dentro disso, Carminha, o que vocês têm trabalhado? Quais os principais pilares, digamos assim? Bom, isso está dentro da educação que a gente tem, da formação, da capacitação. Conforme foi criado o ano passado, que nós criamos, junto à Federação, a Comissão Estadual das Mulheres do Agro. Nós estamos em 8 ou 10 dentro da Federação, 9 eu acho que somos, que compomos a Comissão da Federação das FAEB Mulheres, que criamos. E ali a gente tem como principal pilar a educação. Mas antes disso, nós estamos dividindo o estado da Bahia em 4 macro-regiões. Na verdade, 4, porque é onde a gente consegue alcançar melhor por hora. O mapa nosso é 5 macro-regiões, para ter mulheres que liderem nessas regiões, para que aquela capacitação que eu aqui do Oeste, a Eliana Menezes, que é do extremo sul da Bahia, que fazemos parte da Comissão Nacional das Mulheres. A gente recebe capacitação em todas as esferas, seja para a gente representar politicamente, até ir lá discutir um assunto, uma demanda com as deputadas, com as senadoras, como também capacitações de entender a política partidária como um todo na sociedade. O quanto nós influenciamos as pessoas enquanto representatividade, seja ela partidária ou não. Nós evitamos o partidarismo, mas trabalhamos com a ciência política. O quanto você, como comunicadora, pode influir alguém na sociedade com a sua opinião. Sim. Isso tudo a gente recebe uma capacitação que nós temos como carro-chefe levar para as bases. Outra
é capacitar as mulheres dos pequenos produtores, porque o que a gente percebe? Daí nós vamos via instituto, e isso temos bem mapeado. Tem muitas mulheres que trabalham com produção de hortifruti granjeiro, com produção, como nós falamos, do leite, e que elas não têm. É a mulher que gerencia isso, é a mulher que está em casa, é a mulher que cuida dessa produção, mas ela não tem treinamento, não tem capacitação para saber que ela tem que ter lucro para isso, seja fazendo bolo, seja... e a gente trabalha isso. Então, primeiro gargalo nosso, a educação das escolas, que a federação, que a confederação está nos capacitando. Aí a gente vai nessa parceria com o De Olho no Material Escolar. Aí junto entra a Frente Parlamentar da Agricultura, que a gente leva aquilo que nós encontramos de material deturpado nas escolas, a gente leva, e dentro das escolas nós vamos capacitando as mulheres de produtores e não produtores também, para saber como cobrar nas macro-regiões a educação. E é isso que a gente tem feito. No ano passado, quando a gente criou o nosso grupo, lançou nossa comissão, nós levamos eu falo doutora Ana Maria Diniz, que foi uma das palestrantes nossas lá, e nos surpreendeu o anseio das mulheres, sejam elas líderes de negócios grandes, como também mulheres mais simples que estão com demandas menores. E aí ali a Ana Maria mostrou do trabalho que é feito pelas organizações, pelas ONG, que ela também fomenta, e até mostrou como a gente pode trabalhar nas bases, e isso nos serviu muito como exemplo. E também trouxemos a Daniela Tedesco, que é uma brasileira empresária lá em Caxias do Sul, mas que mora nos Estados Unidos, que também trabalha com sucessão familiar. E ela veio dos Estados Unidos para atender o nosso chamado, e foi fantástico. Nós tivemos um número de mulheres que superou as expectativas dentro do EAGRO. Esse ano teremos o segundo encontro no EAGRO, e a gente tem uma ânsia para ter mais mulheres ainda. Eu já estou trabalhando com alguns nomes para nos atender, porque a gente também tem que trabalhar com custo baixo, né? Sim. E aí estou vendo alguns nomes que poderão nos atender sem nos onerar muito. E o pleito é levar o máximo de mulheres possíveis das nossas regiões lá para Salvador, porque o que a gente decidiu? O EAGRO, que é um encontro de alta tecnologia que acontece no Centro de Eventos de Salvador por 4 dias, a gente era itinerante esse evento, e aí feito por nós, Federação e Senar. E foi definido ficar em Salvador, que é para criar uma proximidade maior entre o urbano e o campo. Então, a gente leva as pessoas do interior do estado para a cidade e leva tudo aquilo que é produzido nas bases. E aí nós temos uma diversidade imensa, desde vinhos premiados, queijos premiados, frutas premiadas. É uma gama de produtos que levamos para mostrar lá no centro de eventos, onde o urbano tem a oportunidade de conhecer a nossa base com o devido respeito que as bases merecem. Verdade. Nesse esquema do material escolar aí, acha muita coisa mesmo? Acha. Demais. Muita. É que, na verdade, quando você fala em material escolar, o material está parado no tempo. Uhum. Lá, por exemplo, quando se fala em corte de cana, ou as indústrias de açúcar, de álcool, de tudo isso, ainda está lá no tempo
que era os escravos que queimavam a cana, que depois... Então, está lá naquele tempo ainda. Não que nesse caso não tenha sido feito pela indústria moderna, né? Mas acabou. Mas você falando, realmente eu lembro, assim, agora, quando eu sou paulistano, né? Então, São Paulo, capital. E eu vagamente lembro agora, realmente, quando eu olhava os livros ali, lembrando, né? Realmente dava a impressão mesmo de que a agricultura é um negócio arcaico. Mostrava aquele negócio, tipo assim, do cara... Falava de... Acho que é esquistossomose, né? Do cara que é lá perto do barrigão. rio. Mostrava tipo uns negócios assim, muito longe do Para te ter uma ideia, esse ano nós identificamos material que dizia assim, 4ª série primária, matemática. Tem uma escola no interior da Amazônia onde estudam 80 alunos. Um agricultor que planta soja nas imediações da escola fez uma pulverização aérea e matou tantas crianças. Quantas crianças sobraram? É mesmo? Meu Deus então, do céu, é bem pior do que a gente imagina. E aí isso a gente coleta, aí o De Olho no Material começou, no material escolar, associação, que é uma associação brasileira, eu me filiei, ela começou lá em São Paulo e hoje ela está espalhada pelo Brasil, mas a gente qualquer um pode associar nela e receber as informações, até assumir algum cargo na executiva. E aí, assim, o que começou sendo feito? Levar as editoras de livros conhecer a realidade do agro. Porque a editora recebe o material e ela nem sempre lê o que está escrito. E aí a ideia foi mostrar para eles um pouco do que eles estavam imprimindo, para que eles tenham, no mínimo, um senso crítico na hora de imprimir o material, né? E aí começou a mudar um pouco a visão. Só que é MEC, né? E dentro do MEC existem profissionais que estão lá há muitos anos, que são concursados e que têm um conhecimento muito amplo, são doutorados e por aí vai, né? E que não dá para tirar de lá. Aí tem que entrar lei, e aí quem vota tem que estar de acordo com a Frente Parlamentar da Agricultura, junto com o De Olho no Material Escolar e com cientistas, para que a Embrapa, as pesquisas da Embrapa possam contribuir, para que a NASA possa ter pesquisas aí científicas mostrando a importância de mostrar esses trabalhos além do que já está sendo mostrado, e para que ocorra alguma mudança desses materiais antigos, né? Mas que viagem esse negócio aí, pegar na matemática. Não, é você poderia dar qualquer exemplo assim, de qualquer coisa, sei lá. Você não viu que teve no vestibular? Então, eu ia falar agora, do Enem, eu não lembro o que falava exatamente, mas no Enem eu lembro que teve um esquema desse, né? Teve também. E aí entra essa questão de discussão sobre isso. E eu acho que os temas têm que ser discutidos, têm que ser levados a nível mais sério pelos parlamentares que votam leis, porque tudo são leis, né? E aí que entra a representatividade de classe como força sobre a representatividade política. Porque, como disse uma pessoa outro dia, não importa de onde saiu, se é bom o projeto, que seja abraçado por todos, né? Então, se a ciência está de acordo com o que é bom para a humanidade, por que não abraçarmos junto? Se veio da direita, da esquerda ou de onde veio, não importa. O que importa é que seja real, científico e bom para a população. É isso que nós precisamos. Exatamente, que vença o bom senso sempre, que né? Vença o bom Independente senso. dessa brigalhada aí, desses dois lados aí, que só atrapalha. Exatamente. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Vamos... Nossa, que incrível, Carminha. Muito obrigada, assim, pelo exemplo de vida que você é, né?
Acho que as mulheres que estão ouvindo aí vão se espelhar muito na sua trajetória e tanta coisa que você ainda vai fazer e contribuir, tenho certeza aí, que já faz parte de você, né? E a gente vai, antes de fazer as considerações finais, abrir para você também deixar a consideração sua, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui no final, que a gente não avisa, que é surpresa, que se chama Sequência Espinhosa. O que é? A gente elencou os principais temas mais polêmicos, embora a gente tenha falado vários aqui, e a gente fala a palavra e você fala a primeira palavra que vem à sua cabeça também. Ou se quiser falar né, contextualizar, ou se quiser pular, fica à vontade, tá bom? Vamos lá, Sequência Espinhosa, começando com desmatamento. É uma questão não compreendida. Terra indígena. Outra questão fundiária a ser resolvida e discutida. Reforma agrária. Uma polêmica necessária para ser justo. MST. Esse é um problema sério no Brasil. Fazendas verticais. No Brasil, eu acho que ainda não precisamos. Inteligência artificial. Necessária e inevitável. Mudanças climáticas. Cíclicas. Pressão internacional. Eu acho que é desnecessário. O Brasil tem que se desvincular disso um pouco. Pesquisa brasileira. Muito importante ser amparada e organizada para valorizada. Políticas para o agro. Cada vez mais necessária. E, por último, o agro do Brasil em relação ao mundo. Exemplo. Muito bem, passou Boa. super bem pela Sequência Espinhosa. Então, agora eu abro a palavra para você, Carminha, as considerações finais, e já te agradecendo. Josi, eu que agradeço muito você, ao Reinaldo, que me dá uns brancos do nome, que eu tenho uma dificuldade, eu acho que são muitos nomes. Agradeço muito vocês. Quero pedir a todas as pessoas que acompanham na rede, aos ouvintes, aos telespectadores aí, que me perdoem se em algum momento eu possa ter ofendido de alguma maneira, que jamais faria isso de forma proposital, mas quero aqui enfatizar que todos nós precisamos da agricultura e da pecuária, sejamos nós mini, médios, grandes ou megas, nós nos precisamos permanentemente. Então, juntos, nós sempre poderemos ser melhores. E eu quero aqui desejar uma boa Páscoa, um bom feriado, independente do que cada um acredite. Vamos renovar as nossas energias e deixar o nosso verdadeiro Deus renascer dentro de nós. Isso aí, muito bem. Obrigada, Carminha. Te agradecendo mais uma vez, né? E muito sucesso para você na jornada. Leva um abraço ali para o pessoal, para o seu pessoal, para a sua família. Parabéns mesmo pela sua trajetória, viu? E para você aí que está acompanhando a gente, já sabe como é que funciona. Deixa aí o seu comentário, sua dúvida. Será que a gente deixou de abordar algum tema aqui que você gostaria de ver? Enfim, se for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.